Olá, bem-vindos à aula 2. O nosso tema da aula 2, ele adentra na seara mais específica desse curso sobre coordenação pedagógica. O tema dessa aula 2 é, afinal, o que é educação? Quem é o educador hoje? E como ser um educador hoje? Claro que esse advérbio de tempo aí hoje tem grande relevância para a gente na discussão dessa aula 2, porque nós temos aí nessa contemporaneidade muitas formas, muitos elementos que acabam, entre aspas, fazendo aí a função do educador. Eu estou falando dos meios midiáticos, né? Não quero dizer aqui que eles educam os nossos alunos, mas eles acabam tendo aquele espaço de autoridade que apenas o educador ou os pais deveriam ter. Vamos iniciar essa aula analisando dois elementos, uma citação e um vídeo, ambos bastante provocadores e precursores das metodologias ativas, mesmo sendo textos construídos em 2011. Percebam que em 2011 as metodologias ativas, que muito têm sido discutidas hoje, elas já faziam parte daquele contexto, daquela discussão dos especialistas. Não com essa nomenclatura, é claro. E a primeira citação que nós temos vem de Luigi Giussani, que é um padre italiano que faleceu em 2010, que ele tem esse livro, Educar-se para Educar. Na verdade, o livro Educar é um Risco e Educar-se para Educar foi uma releitura desse livro. Ele traz essa citação, como eu disse, é bastante provocadora. Por quê? Porque ele não vai falar de nenhum tipo de conteúdo específico, não vai falar de nenhum tipo de disciplina acadêmica que o professor deve tomar posse ou estudar para ser um educador hoje, ou melhor, de 2011, mesmo ele tendo escrito 2011, ele está falando do nosso hoje. Percebam pelas palavras. Ele diz: é explicitando faltas e necessidades que o educador consegue provocar no aluno o desejo de buscar o conhecimento para aprender. A forma de ser do educador é, por si só, um modelo para os seus alunos. Eu creio que com essa frase, que na verdade nós temos aí dois contextos, duas cenas numa única frase, nessa frase a gente conseguiria fazer uma aula de 2, 3 ou 4 horas, porque nós temos algumas palavras-chave. Por exemplo, faltas, provocar, buscar conhecimento e aprender. Noutras palavras, olhando para a nossa experiência enquanto educador, enquanto coordenador pedagógico, como nós relataríamos, ou melhor, quais situações vocês já viveram que fazem afirmar ou não, tá? Fiquem livres também, afirmar ou não o que ele está dizendo. Nessas 3 primeiras linhas, Giussani diz que antes de propormos aos nossos alunos qualquer tipo de conteúdo, seja ele de português, de matemática, de história, de geografia, não tirando o mérito dos estudos, dos conteúdos, e a gente sabe que tem, mas antes da gente propor esse tipo de estudo, é necessário a gente mostrar para esse aluno, mostrar para esse professor também, né? Que aprende para aprender por meio do coordenador pedagógico, é mostrar para esse professor, para esse aluno, qual é a falta e qual é a necessidade que ele tem. E a partir daí, a partir do momento que você enfatiza e você diz, o que você necessita é isso, essa é a sua necessidade, a partir daí você provoca esse aluno a buscar o conhecimento dele. Claro, aí a gente entra em um dos itens das metodologias ativas, porque a gente não parte de um conteúdo, você parte de uma situação, um problema vivenciada pelo aluno, mas é aquele aluno protagonista da busca pelo conhecimento dele. E o segundo cenário diz que
o modelo do professor, ou melhor, a forma com a qual o professor se porta perante o coordenador, perante o aluno, e a forma com a qual o coordenador se porta perante o professor e perante o aluno, é por si só um modelo, e essa palavra modelo está entre aspas, porque a gente sabe que esse modelo não existe, mas a gente pode substituir pela palavra referência. Então, a forma de ser desse educador é por si só uma referência para os alunos. É como se nós fôssemos ali, como se fôssemos, não porque somos, né? Uma espécie de livro vivo, livro aberto, em que a cada dia nós apresentamos uma página para esse aluno. É como se o coordenador fosse uma espécie de, não, é uma referência, mas é como se ele fosse uma espécie de livro, é como se ele fosse uma espécie de obra, em que a cada dia que o professor tem contato com esse coordenador, ele vai aprender algo. E novamente a gente pode falar daquela aula 1, que eu tenho certeza que vocês lembram, em que a gente falava da missão. É claro que, se a gente vive essa rotina tendo em mente qual é a nossa missão, a gente afirma mais uma vez essa segunda frase de Luiz de Giussani, que é a forma de ser do educador é por si só um modelo para os seus alunos. Ok? Nós temos aqui um vídeo de Rubem Alves, na verdade, ele tem aí um tema, continua no nosso tema, na verdade, mas ele fala que a escola ideal. Ele vai mostrar para a gente que escola ideal é essa. Existe essa escola ideal e qual o papel do professor? Vamos ver?
Bem, após a explanação desse vídeo, que nós poderíamos aí utilizar, se é que não já utilizaram, naqueles momentos de formação pedagógica, de formação continuada, porque ele traz uma gama de informações. Mas a essência que eu trago aqui agora para vocês, que eu retiro desse vídeo, são 3 pontos, na verdade. Quando o Rubem Alves diz que a gente aprende para viver melhor. Como tem sido essa experiência para vocês? Vocês, enquanto educadores, enquanto coordenadores, de fato, nós estamos ensinando, ou melhor, aquilo que nos ensinam para que a gente ensine aos alunos, tem sido útil para que esse aluno e para que você, educador e coordenador pedagógico, vivam melhor? Essa educação está ligada com a vida? Bem, um outro ponto que Rubem Alves toca e que é de uma extrema relevância para a gente, eu associo a uma pirâmide. A essa pirâmide que, se a gente quer e se a gente tem tentado viver esse mundo educativo que Rubem Alves diz, assim, a gente sabe que não é realidade brasileira, nós temos sim casos isolados de escolas que atuam dessa forma, mas a gente sabe que no todo não é assim. Mas aí eu associo o que ele fala à ideia uma pirâmide. Vamos imaginar nesse momento uma pirâmide, a gente divide essa pirâmide em 4 níveis. No topo nós temos o mundo do trabalho. Segundo, você tem o vestibular, terceiro, a escola e, por último, o aluno. Se a gente for de baixo para cima, a gente faz a seguinte leitura. Você tem o aluno, que é o ator dessa situação, que por meio da escola está se preparando para o vestibular e se preparando para o trabalho. E aí, no meio das nossas aulas, a gente ouve o aluno fazer a seguinte pergunta: mas professora, para que serve esse dígrafo? Para que serve o encontro consonantal? Bem, quando é uma pergunta, de fato, uma pergunta verdadeira, a gente até se esforça um pouco para responder. Mas sejamos sinceros que a gente precisa dar uma mexida nessa matriz educacional. Claro que aí a gente já vai partir para uma outra pirâmide. Essa matriz educacional brasileira, de fato, ela precisa ser reavaliada, ela precisa ser revista. Tá? É uma situação que não chegou para a gente ontem e, obviamente, a gente não vai conseguir resolvê-la amanhã. Mas estamos em missão, uma missão que leva em conta o desejo de educadores de transformar vidas, mas que a vida desse educador também seja transformada e para melhor. Eu trago para vocês algumas reflexões. Eu deixo esse exercício aí para que vocês trabalhem, discutam, compartilhem, enfim. A reflexão e a troca de figurinhas farão parte da nossa jornada, conforme eu apresentei para vocês lá na nossa metodologia. Isso quer dizer que não tem uma resposta certa ou errada. Nós vamos valorizar e fazer uso da nossa bagagem enquanto educadores para refletir essas questões, ok? Compartilhem comigo também as impressões de vocês. Bem, na próxima aula nós vamos falar sobre a formação do educador pedagógico. Vamos lá?